É uma reforma da Previdência bem ampla, ela é bem ousada, ela está mexendo amplamente, modificando amplamente os benefícios previdenciários, tanto do regime geral de previdência social, quanto do regime próprio, mais ainda, né, de forma maior no regime geral de previdência social, que é justamente o INSS. Então, na hora que a gente pede para colocar uma idade mínima, o que me preocupa a longo prazo é que uma parcela muito pequena da população ela vai estar com essa idade inserida no mercado de trabalho. Atualmente, segundo dados do IBGE, é 0,3% dessa população que está no mercado de trabalho e é uma população que não tem alta escolaridade. Eu tenho um entendimento um pouco diferente. Eu não acho que não exista déficit nenhum. Se a gente for pensar em a Previdência de forma independente, ela tem o déficit, tá? Mas a Previdência Social, ela não é independente. Ela faz parte da Seguridade Social. Seguridade Social, composta pela Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Então, quer dizer que os recursos da Previdência Social, eles não são só diretos, recolhidos pelos empregadores e pelos empregados. Então, são aqueles também recolhidos de forma indireta, ou seja, uns tributos. Então, e a Seguridade Social, ela é historicamente superavitária. De qualquer maneira, a gente tem ainda um valor a ser considerável grandioso. Existe também 30% dos recursos da Previdência Social, que eles são desviados via ADRU, desvinculação de recursos da União para outras estruturas, né, do governo. Então, assim, esvazia-se o orçamento da Seguridade Social um pouquinho. Então, esse déficit que se propaga, ele não é do montante que se passa. Atualmente, a DRU, ela mais ou menos subtrai em torno de 100 bilhões por ano de recursos previdenciários. Então, a gente pode pensar numa idade mínima? Poderíamos, mas será que 65 anos é uma idade aconselhável? Porque a gente pode resolver uma economia a curto prazo e os investidores vão gostar disso e vamos ter uma economia de quase 1 trilhão, só que a gente está construindo um caminho para no futuro a gente ter um outro problema. Então, a gente tem que fazer uma reforma previdenciária de maneira mais comedida. A gente trouxe aqui hoje uma nutricionista, então ela vai falar sobre dietas, de repente. Então, talvez ela vai abordar que se você vier para uma dieta radical, você vai emagrecer rápido. Mas talvez isso não seja sustentável a longo prazo. Então, acho que tem que ser um pouco mais maduro e um pouco mais responsável essa reforma. Não adianta a gente resolver o problema, que parece resolver o problema muito rapidamente, à custa de retirada de quase que, se acaba praticamente com o sistema de proteção social da maneira como está sendo imposta, só que a gente vai construir um outro problema lá para o futuro. A Carla, ela escreveu o livro Aposentadoria da Pessoa com Deficiência. O William tá rindo aqui, ó. Aposentadoria da Pessoa com Deficiência sob a visão dos direitos humanos. Tá aqui o livro. Eu tive o prazer de receber esse livro com uma dedicatória, né? Eu agradeço. Conheço o trabalho da Carla. E aí, Carla, eu quero te fazer uma pergunta assim, basicamente, a gente está nos minutos finais, porque ainda tem mais o quadro da Dica Cultural, mas eu queria que você falasse um pouquinho do que você trata neste livro, porque é um universo tão distante do nosso, né? Quando a gente pensa na pessoa com deficiência, ela tem uma série de questões que a gente não passa no nosso dia a dia e ela precisa de apoio, tem a questão da previdência também. Queria que você comentasse um pouquinho do livro. Por que eu falo sobre a visão dos direitos humanos? Porque, na verdade, a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela foi baseada na Convenção de Nova York, né? Então, ela trata que as barreiras externas, elas também são importantes para conceituar uma pessoa com deficiência. Então, não é só uma dificuldade física, mental, sensorial, de repente, não é uma disfunção biológica. É uma disfunção biológica conjuntamente com uma dificuldade dessa pessoa se inserir em sociedade. Tanto que, por exemplo, eles colocaram na aposentadoria por tempo de contribuição as modalidades grave, moderada, leve de deficiência, porque nesse momento a gente tem que avaliar o quanto que é difícil para essa pessoa inserir nessa sociedade, ir até o seu local de trabalho, pegar um ponto de ônibus, se ela é cadeirante ou não, se ela exerce atividade intelectual ou não, porque, por exemplo, um cadeirante que exerce atividade intelectual, ele vai ter uma diferença, uma dificuldade muito diferente do que uma pessoa que desempenha uma atividade braçal e que não tenha um alto grau de escolaridade.
E em relação à pessoa com deficiência, o olhar que a gente tem que ter é justamente esse de incluir o diferente. E até que ponto eu coloco na discussão, né? Quantas pessoas elas não são diferentes, como que a gente pode enxergar essa normalidade também, né? Será que em algum momento da vida a gente também não está passando por uma dificuldade, a gente precisa ser incluído, inserido na sociedade? Não estou falando do ponto de vista previdenciário para conseguir um benefício nesse sentido, mas agora fazendo uma reflexão filosófica também.